Vamos antes, como temos feito nos outros programas, fazer uma breve revisão do que falamos no programa anterior. Nós nos ativemos basicamente à importância dos novos circuitos que a ciência descobriu que funcionam no cérebro. Explicamos que o cérebro, então, ele trabalha com instâncias, a racional e a emocional, basicamente. Não são cérebros separados, não se trata do hemisfério esquerdo e do hemisfério direito, mas sim circuitos neurais que interpenetram todo o cérebro. Então, enfatizamos e voltamos a falar que muitas vezes um circuito emocional ele sai de um sistema, por exemplo, límbico, e chega até o neocórtex, principalmente na região pré-frontal. Então, uma emoção ela é disparada numa região do cérebro e o seu efeito ocorre em outra região do cérebro, ou mais do que efeito, ele acontece, o circuito estende-se a outra região do cérebro. Isso precisa ser bem conceituado porque nós sempre estudamos os dois hemisférios, o esquerdo e o direito, e a impressão que se dá ao discutir esses assuntos é que nós estamos falando de um hemisfério e de outro. Não. Voltamos a insistir que o cérebro, como é visto modernamente, está todo entrelaçado. Até vimos algumas figuras que explicavam esse processo, essa nova visão do cérebro. E aí nós falamos então sobre como que as emoções e a razão compartilham a vida no cérebro e, portanto, no nosso nível mental. Estudamos vários aspectos, vimos vários aspectos, por que muitas vezes as emoções tomam conta da razão, principalmente no que diz a vida das amígdalas, que são aqueles chamados sequestros emocionais, quando as emoções sobrepõem a razão. Sobre isso até enfatizei os trabalhos de Daniel Goleman, que são trabalhos que mostram vários episódios, eventos e casos na humanidade de pessoas que tomaram decisões bruscas e drásticas e só foram raciocinar depois que elas aconteceram. É claro que nesse meio tempo, nesse meio percurso, no percurso dessas entre agir e o sentir, muitas coisas ruins aconteceram. Pois bem, então, nessas últimas 2 décadas, começaram a questionar, principalmente o meio científico, sobre o papel das emoções e como sermos inteligentes emocionalmente. Essa é a nova tônica, como administrar as emoções e como emoções e razão dividirem as tarefas do nosso dia a dia. Bem, isto é a grande descoberta recente, volto a insistir, 14 anos mais ou menos de história versus milhões e milhões de anos, onde quando se formar o cérebro com todos os seus níveis, né? E então é um tempo muito recente para que o homem e a sociedade de uma forma geral ainda entenda em profundidade os aspectos dessa nova conceituação do cérebro. Nós no programa anterior falamos sobre a ética a Nicômaco, que Aristóteles apresenta num dos seus trabalhos. E nesta ética a Nicômaco, nós enfatizamos a importância da nossa reação adequada aos estímulos do meio, aos impulsos que chegam, aos acontecimentos que nos chegam. Porque se isso não estiver equilibrado, a vida acontece, ela chega até nós e nós reagimos de uma forma a mais disparatada, a mais impensada possível, que é a base, a grande base da inteligência emocional. Nós comparamos as emoções as nossas emoções com o corpo, o nosso corpo emocional, se assim quisermos chamar, com a atmosfera da Terra. E lembramos de um eminente pensador, o Rudolf Steiner, que comparou as nossas emoções, o nosso corpo emocional com a atmosfera da Terra, que a gente sai de guarda-chuva e não chove e vice-versa, sai com malha e faz calor e vice-versa. Então nós estamos chegando no âmago da discussão, por que a gente tem esta dificuldade toda de controlar as emoções? E aí agora a gente já podemos entender agora, à luz da que a ciência nos trouxe, por que essa dificuldade ocorre em nossas vidas. Ou seja, emoções e razão com circuitos independentes no cérebro muitas vezes se interpõem de forma não harmônica. Então aí é
vem a necessidade da educação emocional, ou seja, administrarmos as emoções para conseguirmos cada vez mais chegar nesse ponto de equilíbrio. É daí que tantos conceitos equivocados do século passado, que a gente comentou quando fez o histórico da inteligência emocional, é daí que esses equívocos surgiam. Por exemplo, que a inteligência era algo frio e duro, como diziam os cientistas cognitivos, que a emoção atrapalhava. Em que sentido que a emoção atrapalhava? Pelo desconhecimento do papel das emoções no nosso cérebro. Como disse no segundo programa, a dificuldade em administrar as emoções é porque nós muito pouco conhecíamos a respeito delas. E agora nós estamos chegando numa nova fase de conhecimento e de transformação do ser humano e do seu comportamento. Eu quero lembrar um fato que pode parecer uma sincronicidade, como é dito, ou até um pouco de casualidade, mas em 1989, houve a queda do Muro de Berlim. E na mesma época, pouco tempo depois, surge a conceituação de inteligência emocional por Salovey e Meyer. Haveria alguma coincidência nisso? O que o telespectador acha? Porque é interessante, o muro era uma forma de dividir, simbolicamente falando, metaforicamente falando, razão e emoção. Eu não quero entrar no mérito de como vivia um povo, de como vivia o outro povo, de um sistema ou de outro, mas é sugestivo. Assim nós vivíamos, com um muro, dividindo razão e emoção. Agora nós estamos convivendo harmonicamente. E eu gostaria, então, de chamar novamente a atenção sobre a ideia dos repertórios emocionais, como eles se constroem, como eles se solidificam e se consolidam na nossa vida, fazendo com que as emoções passem a reger nossa vida, às vezes para o pior. Então, falamos sobre o repertório emocional que Daniel Goleman tanto enfatiza no seu livro, daquilo que aconteceu na pré-história. Os amigos devem se lembrar que no segundo programa nós nos detivemos nesse aspecto, que ao longo de milhões de anos, certos estímulos e respostas, certos eventos no mundo fora e reações emocionais ficaram gravadas no nosso sistema nervoso e no organismo todo, reações emocionais. E isso Daniel Goleman chamou de repertório emocional, construindo na pré-história. Inclusive, essas emoções estão tão bem caracterizadas e tão bem introjetadas no ser humano, que nós podemos chamar a atenção de algumas emoções básicas e, inclusive, hoje, estudadas quais são os seus efeitos no nosso organismo, na nossa fisiologia. Por exemplo, na raiva. O sangue flui para as mãos, que é uma forma de a pessoa ter mais energia e agilidade nas mãos para até vir a golpear um inimigo ou se defender. Os batimentos cardíacos se aceleram, a adrenalina gera energia suficiente para uma atuação vigorosa. Ou seja, a essa emoção, a raiva, existe uma série de reações fisiológicas que preparam o organismo para agirem de acordo com a emoção que está surgindo. O medo, por exemplo, o sangue corre para os músculos e músculos do esqueleto, como os das pernas, facilitando a fuga. Então, no medo, existe toda uma fisiologia que favorece a nós nos afastarmos do local, corrermos muito. Por isso, quem é perseguido, muitas vezes, corre mais do que quem é o perseguidor. Isso é o caso típico dos desenhos em que a pessoa que está na frente dispara. É um efeito, são hormônios e uma série de reações fisiológicas que favorecem essa reação corporal. A sensação de felicidade é a que traz a maior alteração biológica. A atividade do centro cerebral é incrementada fortemente com um relaxamento total. Toda sensação de felicidade ela é acompanhada por um êxtase e por uma reação de muita tranquilidade. Isso todos nós já sentimos. O amor implica num estímulo para a simpatia, para a empatia, para o entrosamento, para a troca.
Então, vejam que as emoções elas saem daquele aspecto meramente do sentir como se fosse o coração bater mais ou menos, para a gente entender que o organismo também reage, a fisiologia acompanha, mas isso não podia ser diferente. Nós temos que entender que é impossível sentirmos e agirmos de outra forma, isso não existe. Pois bem, lembrando, a inteligência emocional é essa habilidade de reagir, de administrar com as emoções que surgem. Esse é o grande papel desta nova visão da inteligência emocional e da inteligência do ser humano como um todo. Como administrar suas reações, o seu comportamento, para haver um equilíbrio. Eu queria aqui trazer, então, fazer um esquema para deixar bem mais claro toda essa nossa reflexão. Lembrando, então, o repertório emocional construído na pré-história, na época em que a nossa civilização era completamente diferente da civilização moderna, do Estado moderno, das cidades modernas, em que o homem vivia numa vida de sobrevivência física, predatória, tendo que agir duramente com o meio. Estas relações estão presentes em toda a espécie humana. Ela não é do indivíduo. Estas reações que eu me reportei há pouco, dizendo de como que o medo faz nós nos comportarmos e assim por diante, não é que um indivíduo age de um jeito e outro age de outro. A intensidade pode ser diferente, mas a reação, a emoção do medo é a mesma. Ou seja, isso que Daniel Goleman tanto coloca é uma coisa que faz parte da espécie humana. Vamos agora particularizar um pouco para o indivíduo. Quando nós nos reportamos ao indivíduo, eu comentei no programa passado que são as lições emocionais que as crianças aprendem principalmente na sua casa, no seu lar e na escola. São formas que a criança agora, dentro da sua cultura própria, dentro da sua história de vida, da cidade que vive, do país que vive, ela aprende um repertório não tão extenso como aquele primeiro repertório, mas agora mais particular. Ela cria um repertório que são lições emocionais. Existem pessoas que dizem que a única forma de educar uma criança é pelo exemplo. Por quê? Porque pelo exemplo a criança observa e ao observar reproduz isso até passar a incorporar o seu repertório emocional e o seu comportamento. Isso é muito importante que nós comentemos isso, porque uma das formas de nós educarmos a criança é levando a esse senso de inteligência emocional entre ação e reação. A tão conhecida e falada ética a Nicômaco. Porque não adianta ensinar uma criança falando e reagindo de uma forma errada. A criança percebe essa forma até inconscientemente e incorpora. Então, fala-se uma coisa, o discurso é um, mas o comportamento é outro. Então, esse repertório já particular daquela criança, ele serve para uma fase da vida e acompanha o ser humano durante muito tempo. Existe uma outra forma de criar essas reações que vão se consolidando como reações emocionais, aí seria mais ligado ao social, ao meio. São os paradigmas, são os padrões comportamentais e emocionais que regem uma determinada raça, um determinado país. E isso explicaria essa diferença de comportamento tão acentuada, às vezes, entre povos e nações. Por quê? Porque as pessoas, elas são, entre aspas, educadas dentro de padrões e paradigmas emocionais que são próprios de uma certa região. Por exemplo, nós podemos ver isso através de mitos, símbolos, ícones do cinema, em que dão exemplos de comportamento. Se nós repararmos, principalmente a juventude, ela segue os padrões dos seus mitos, daqueles que são as grandes estrelas que formam opinião. Formar opinião é trazer o ser humano uma forma de reação emocional, de fazer com que a pessoa construa em si o repertório emocional. Então, a uma ação, a pessoa reage de outra, sempre da mesma forma.